Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo ao nosso webinário. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de contas expert aqui da Olymp Trade e hoje eu vou estar com vocês nessa próxima hora no nosso webinário, abrindo algumas transações e conversando um pouquinho sobre o mercado. Sempre antes de começar, é importante lembrar que o cliente da Olymp Trade está de acordo com os riscos corridos na abertura das suas transações, lembrando que ele pode vir a perder parte ou valor total depositado dependendo do sucesso das mesmas. Além disso, é importante ressaltar que não é recomendado que vocês estejam copiando as transações abertas aqui, primeiro porque elas têm análise total aí baseado no meu conhecimento de mercado e segundo que existe um delay natural na transmissão que pode acarretar em resultados diferentes. Sempre antes de começar, gosto sempre de agradecer a todo mundo que está aí no nosso webinário desde o início. Sempre um prazer contar com a companhia de todos vocês. Sintam-se à vontade para durante o webinário estarem deixando os seus comentários, as suas perguntas, para que a gente tenha uma interação aí legal durante essa próxima hora. E é claro, caso você venha assistir o vídeo posteriormente, pode também deixar um comentário, caso apareça qualquer tipo de dúvida, a gente sempre responde todo mundo com o maior prazer. E claro, caso aí vocês também tenham qualquer tipo de interesse na aquisição dos status aqui na plataforma, seja o status Advanced ou o status Expert, sinta-se à vontade para estar entrando em contato conosco pelo e-mail vip@olymptrade.com ou diretamente em contato com o pessoal do suporte online pedindo uma ligação do gerente Gustavo para que a gente volte a conversar. Bom, hoje então a gente vai dar continuidade à estratégia que a gente utilizou na segunda-feira, tá? A estratégia marinheiro ou Jack Tar, né, em inglês, uma estratégia interessante. Lembrando que, para quem está acompanhando, né, a gente está no meio da contabilização de votos das eleições presidenciais dos Estados Unidos, a eleição ainda que não tem um resultado fechado, né, a gente está aí agora com a contabilização em alguns estados que são, vamos dizer, estados chaves agora, né, os grandes estados que tinham ali o maior número de votos, como a Califórnia, a Flórida, o Texas e mesmo Nova York. Esses estados já foram fechados e mesmo assim a disputa continua muito acirrada. Tivemos até uma paralisação, uma pausa durante a noite aí da contagem dos votos. Então muita coisa ainda deve acontecer no dia de hoje, provavelmente amanhã. As notícias são de que até alguns estados vão acabar a sua contabilização somente na sexta-feira. Tá? Então o mercado, até como a gente consegue ver aqui nesses primeiros minutos, está ainda extremamente agressivo, oscilando bastante exatamente por essa indefinição. Tá? Então vale a pena tomar um cuidado especial até a conclusão aí das eleições, uma eleição que teve um número recorde de participantes, né, um número recorde de votos antecipados devido aí à pandemia, então muita gente acabou votando de maneira antecipada, até mesmo pelos correios, e ontem, no dia da eleição em questão, também um número recorde de norte-americanos aí, estadunidenses, comparecendo às urnas, uma eleição bastante interessante, mas como eu falei, com resultados que ainda são muito pouco conclusivos. Né? Nós temos ali ainda um número de estados que podem dar a vitória para um lado ou para outro, numa corrida presidencial muito interessante se comparada com a de anos anteriores. Né? Seu Silvestre, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso webinário. Bom, para estar então configurando a nossa estratégia, o cliente que tem o status expert na plataforma, para ele só é necessário clicar no menu de indicadores, que fica aqui no canto esquerdo da plataforma. No final desse menu, o cliente vai ver a opção estratégias de negociação e o Jack Tar aparece como terceira estratégia da lista de contas expert. Tá? Então, clicando nela, a estratégia já sai montada. Para quem for configurar
na sua conta padrão, só é necessário colocar 3 vezes o SMA, né, média móvel simples. A primeira, que no caso aqui é uma linha azul para mim configurada em 50, a segunda, a linha verde, em 100 e a terceira em 200, a nossa linha vermelha aqui no gráfico. E essas linhas vão servir para nós como linhas de suporte e resistência dinâmicos. Então, vezes vão ser suporte, vezes vão ser resistência. O nosso objetivo aqui é analisar qual a situação atual da movimentação do gráfico e entender onde esses pontos vão se encontrar. Tá? Vou estar trabalhando aqui no gráfico de 1 minuto, as minhas transações no valor padrão de 10 dólares, né? Transações aqui no meu caso de 2 minutos, a estratégia vai funcionar bem para tempos de 2 a 3 vezes o tempo de gráfico, tá? Então para quem for trabalhar aí com gráficos maiores também, em alguns casos, né, a gente mesmo já viu em outros webinários que existe uma possibilidade para as transações de 1 minuto também, mas no caso aqui vou estar mantendo os 2 minutos. E no começo do webinário tenho aqui 4.361 dólares na minha conta real. É um valor aí para a gente fixar e para que no final do webinário a gente tenha ali a comparação de quanto lucro a gente obteve. Aqui no caso eu estou analisando o ouro, né? O ouro está pagando aí 92% para os clientes expert. Vem aí numa tendência de alta bastante forte, uma tendência curta, mas que teve alguns momentos aqui de muita força. E agora aparentemente se estabilizou um pouco nesse ponto um pouco mais alto e aparentemente vem utilizando nesse momento a linha verde como uma linha de resistência, como aconteceu aqui há alguns minutos atrás, tá? Vamos dar uma olhadinha então, adicionar outros ativos. Lembrando que para isso a gente só precisa clicar no nome do nosso ativo do momento e ao lado da porcentagem de cada um deles a gente vai ter o símbolo aqui de estrela. Clicando nesse símbolo a gente consegue abrir abas de navegação rápida para que a gente, é claro, abra aqui os nossos ativos padrões, tá? Então, basicamente nós temos aqui o ouro, a Dow Jones também numa pequena tendência de alta, tá? Com alguns momentos de forte recuperação, até aqui talvez dando uma possibilidade interessante de abertura. Eu vou até aproveitar para ver se isso vai se confirmar, tá? A gente tem aqui o nosso gráfico ultrapassando a nossa linha vermelha, começando a retornar. Nesse começo de retorno a gente pode tentar aqui abrir uma transação para cima, tá? É o que eu vou fazer. Esse ponto parece ser um ponto de suporte bastante forte, a transação de 2 minutos. Claro que se a gente for ver anteriormente, essa linha vermelha foi quebrada, né, quando ela estava sendo utilizada como uma linha de suporte, tá? Então existiram aqui alguns momentos que o gráfico ultrapassou um pouco essa linha, mas vamos ver se em 2 minutos a gente tem a volta do nosso gráfico a esse nível mais alto, ou se realmente a Dow Jones vai apresentar agora uma queda um pouco maior, que é até o momento que vem acontecendo, tá? Vamos dar uma olhadinha enquanto isso nos outros ativos. Temos o CAC também, CAC 40, índice francês, numa tendência de alta durante o dia, após uma queda bem brusca aí do seu valor. O dólar vem também numa queda do seu valor, muito, é claro, acredito que devido a essa situação com as eleições, agora com uma micro tendência de alta, e aparentemente vem utilizando a linha vermelha e a linha azul aqui como linhas de suporte, tá? A Nasdaq vem aí com um pequeno movimento de alta também, muito próximo da Dow Jones. O euro-dólar e o libra-dólar, os dois numa micro tendência de baixa, que os dois seriam uma recuperação dentro do movimento natural do mercado, que é um movimento de alta. Temos aqui também o dólar CHF, né, franco suíço, que a gente pode dar uma olhadinha, vem numa tendência de baixa com uma pequena recuperação acontecendo já nos últimos minutos. Euro-ien
uma movimentação bastante complicada, tá? A gente consegue ver isso até mesmo pelas nossas linhas, as linhas muito próximas, né, se cruzando o tempo todo. Então, um momento pouco interessante, eu vou aproveitar até e fechar o ativo para a gente não acabar tendo algum problema ali com ele. E a prata numa tendência de alta também, tá? Aqui na Dow Jones, infelizmente a nossa transação fechou negativa, tá? A gente vê que o movimento de recuperação começou a acontecer, mas muito posterior ali ao cruzamento aqui do gráfico com a nossa linha vermelha, né? A nossa transação foi aberta mais em cima, por isso aqui o resultado não foi positivo, mas não tem problema, a gente vai continuar procurando aí por bons sinais de abertura, tá? Por enquanto, nós não temos nenhum sinal muito ainda interessante, talvez aqui no dólar CHF, no dólar franco, uma possibilidade de abertura, tá? Caso o valor do ativo retorne aqui para níveis abaixo da nossa linha vermelha, continuando o movimento de baixa do ativo, mas nada ainda confirmado, por isso a gente vai optar por aguardar um pouquinho. E talvez aqui na prata também exista uma possibilidade boa, caso o valor do nosso ativo chegue aqui na nossa linha azul, ou mesmo na linha verde, né? A gente vê que a linha verde foi utilizada algumas vezes já também como uma linha de resistência, tá? Aqui no caso, como a primeira transação deu errado, eu vou colocar uma transação sem risco de $20, tá? Uma transação de recuperação. Hoje provavelmente a gente não vai ultrapassar esse valor, muito é claro devido aí à volatilidade altíssima do mercado, tá? Mas a gente vai buscar essa transação de recuperação aí nos próximos minutos e depois continuar com as transações de $10, tá? A gente vê também que a prata oscila muito pouco, fica muito presa nesse momento a esse nível mais baixo aqui que a gente estava trabalhando. As 3 últimas velas ali mostram exatamente uma oscilação muito pequena. Agora sim, talvez um impulso um pouco maior que pode levar o valor do ativo ao ponto que a gente, na verdade, espera para a abertura da nossa transação. Por enquanto, então, o valor do ativo atravessa um pouco a nossa linha verde. Vale a pena a gente aguardar um pouquinho para esperar o toque na linha azul, que até o momento é o que vinha sendo utilizado como nível de resistência, tá? Aqui mesmo ele já começa a retornar, mas como a movimentação é muito curta, né, como a gente tem um espaço muito pequeno, eu não vou abrir essa transação, tá? Vou optar por aguardar por um sinal um pouco mais forte vindo de algum dos outros ativos para ter aí uma possibilidade maior de acerto, tá? Dow Jones também teve um bom toque aqui na nossa linha vermelha, a mesma linha que inicialmente a gente estava olhando como uma linha de suporte, agora pode ter virado uma linha de resistência, e a ideia é exatamente essa, né? As linhas elas se modificam com bastante velocidade, e aqui talvez no ouro também um toque interessante na linha azul, que deve ser mantida nesse momento como uma linha de suporte, como aconteceram aqui basicamente nesses 4 últimos toques, tá? Mas também num nível muito pequeno de movimentação, então uma transação muito arriscada aqui nesse caso também, tá? Nós vamos continuar aqui procurando por um bom sinal. Hoje provavelmente a frequência desses bons sinais deve ser um pouco menor do que a gente teve na segunda-feira. A gente vê que os ativos estão com uma oscilação mais lateral, né? Ou mais próximo disso, pelo menos em alguns pontos.
alguns ativos, é claro, fugindo um pouco mais disso, como é o caso aqui da Libra dólar, mais longe das nossas linhas. É claro, a gente tem a linha azul aqui como uma linha próxima a uma resistência. A linha de suporte talvez seja traçada em um nível aqui mais baixo, ou mesmo nesse nível que vem acontecendo nesse momento, tá? Se a gente for traçar o último nível, né, provavelmente a gente vai ter algo por aqui como uma linha de suporte, um suporte que foi utilizado anteriormente também há algumas horas atrás, tá? Então pode ser uma linha forte aí. Vou até aproveitar e traçar uma linha horizontal aqui, só para que a gente tenha uma ideia. A gente vê que o toque existiu nessa linha, né, e vem sendo aí respeitado nesse momento aqui na Libra dólar, tá? O valor do ativo também bastante preso nesse nível. A gente vê essa vela anterior, algumas velas alguns minutos atrás, né, velas bastante indecisas aí sobre sua movimentação no mercado. Mas aqui provavelmente a gente teria um sucesso com uma transação aberta, tá? Claro, foi um toque muito rápido, e quando isso acontece não vale muito a pena se arriscar e abrir uma transação atrasada, por exemplo, principalmente com um ativo que está com uma movimentação mais apertada, como é o caso, né, da Libra dólar ali que a gente estava analisando. Vamos dar uma olhadinha aqui na Dow Jones. Novamente ele ultrapassa um pouco o nível aqui da nossa linha vermelha e começa um pequeno retorno. Me preocupa um pouco só a frequência, tá? No caso essa segunda vela, né, dentro dessa micro tendência de alta. Também logo em seguida, na abertura da vela, o valor do ativo já começou a retornar, e por isso acabei não aproveitando ali essa oportunidade, tá? Lembrando que a gente está fazendo uma transação de recuperação, então é importante tentar encaixar com um sinal mais correto possível. A gente tem até um gap bem interessante aqui de abertura, tá? Mostrando aí uma força agora que deve ser um pouco maior de baixa dentro do ativo. Aqui talvez no Gold pode ser que a gente tenha o valor do nosso ativo descendo um pouco mais, muito apertado também, da mesma forma que outros ativos aí que a gente vem analisando, né? Agora esse nível nosso de suporte foi quebrado. Se a gente colocar aqui um pouquinho mais baixo, a gente vê também que ele vai ficar próximo a esses toques anteriores que aconteceram, né? A gente teve aqui 2 toques, 3 muito bem definidos, no caso agora um quarto toque, e o valor do ativo retornando a níveis um pouquinho mais altos, tá? Mas também é um sinal complicado aí de abertura. A gente vê que o ativo ainda tem uma força grande de baixo, é uma continuação de tendência, de micro tendência pelo menos, né? Não da tendência do dia, mas de micro tendência. Por isso vale a pena tomar um cuidado especial nesse momento. A gente vê que os impulsos de alta, eles não têm força o suficiente ali para se afastar muito desse nível atual. Então, por isso também a gente por enquanto não abre essa transação, tá? Talvez aqui os dois ativos mais interessantes, ou que possam dar um sinal com uma velocidade maior, sejam realmente a Dow Jones, chegando próximo aqui ao nível do nosso SMA 200, e o ouro, que pode chegar aqui ao nível do nosso SMA 50, né?
mas que vem com um pouco mais de risco. Então, é claro, se a gente precisa priorizar, provavelmente a gente vai priorizar aqui a Dow Jones, tá? O CAC ainda é um pouco longe das nossas linhas, pode ser que se aproxime um pouco da nossa linha 200, e aí sim a gente pode ter um bom sinal. O dólar bastante longe aqui, sim, ainda sem nenhuma possibilidade. Nasdaq também. O euro dólar agora chegando a um nível mais baixo. A gente tem alguns pontos aqui que podem ser considerados como ponto de suporte. E o Libra dólar atravessou bastante aqui o nível que a gente havia traçado, né? A gente pode até então, nesse caso, tirar a linha para acabar não se atrapalhando, já que o resultado da movimentação do ativo está bastante contrário, né? Aqui, olha só, novamente o ouro é uma movimentação muito rápida, toca a nossa linha azul. A gente teria um outro bom sinal aqui, mas isso aconteceu enquanto a gente estava na análise dos outros ativos, né? Então a gente sempre opta por não abrir a transação nesse caso, tentar não abrir a transação num ponto atrasado, né? Isso é importante para manter a boa possibilidade, tá? Novamente a gente teve um toque que poderia ser interessante. Logo em seguida a vela já retorna ao nível um pouco mais alto, é uma movimentação bastante arriscada, muito curta, né? A gente consegue ver isso muito claramente no ativo. Então por isso aqui a transação precisa ser aberta quase que perfeitamente em cima da linha azul. Se a gente fizer um pouquinho posterior, pode ser que a gente já caia numa movimentação muito mais rápida e acabe sendo prejudicado, né, no momento de abertura da transação. Então aqui a gente precisa de um cuidado especial. Ok, agora sim a abertura de transação de 2 minutos, o valor do ativo até vai um pouco mais para baixo. Vamos ver se os 2 minutos vão ser o suficientes para que a gente volte para esse corredor aqui, que está um pouco mais apertado, né? Aqui talvez até uma transação nesse ponto mais baixo fosse até mais interessante, mas como a gente teve aqui, acredito que uma boa abertura, um pouquinho abaixo do nível do nosso SMA 50, a gente vai aguardar aí esses próximos 2 minutos para ver o nosso resultado, tá? Lembrando, o ativo ali muito lateral, então um momento bastante complicado do ativo no mercado. Mas lembrando também, né, que é uma transação sem risco, então caso a transação dê errado, esses 20 dólares retornam para o meu saldo e a gente busca novamente essa nossa transação de recuperação, tá? Agora o ativo trava um pouco nesse nível mais baixo, talvez possa estar descendo aqui um andar dessa lateralização e deva continuar sua lateralização por aqui. Claro, ainda tem bastante tempo, nós vamos aguardar aí até o final para saber o resultado da nossa transação, tá? Movimento bem pequeno, né, para um ativo que normalmente tem movimentações muito maiores. Isso mostra como o mercado vem sofrendo, né, com essa indecisão do que vai acontecer nos Estados Unidos. Por isso, todo cuidado nesse momento com a abertura das transações. Tá aqui, infelizmente, o valor do ativo se manteve mais baixo durante um tempo. Vamos buscar novamente, eu tenho aqui mais 3 transações sem risco, vou colocar mais uma. E a gente vai continuar buscando por sinais interessantes. O CAC, olha só, teve aqui a ultrapassagem, né, da nossa linha 200. Logo em seguida começou a retornar, que era um bom sinal de abertura. E por enquanto talvez seja o ativo ali que possa novamente dar um sinal interessante. Aqui talvez a prata também possa apresentar um bom sinal, tá? Acaba de atravessar
o nosso SMA 200 começou a retornar um pouquinho na próxima vela. Eu fiz a abertura da transação. Vamos dar uma olhadinha se 2 minutos aqui vão ser suficientes para elevar um pouco o valor do nosso ativo e trazer o nosso primeiro lucro aqui para o webinário, tá? O valor do ativo fica um pouco travado, a gente vê que tem uma pressão forte contrária a esse movimento de alta, né? Mesmo que o movimento de alta seja a continuação da tendência do dia e do ativo, mas existe uma pressão forte contrária a isso. A gente precisa aguardar, é claro, a nossa próxima vela para ter aí um não resultado positivo, né? Agora até existe um gap de alta, o que pode ajudar nesse momento, né? Já que a nossa transação é exatamente uma transação de alta. Mas são movimentos bem perigosos mesmo aí dentro do sistema, né? Dentro do dia. E como eu falei, isso deve continuar aí com certeza até pelo menos o final das eleições, na decisão aí das eleições, o final da contabilização de votos que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Faltam aí mais 13 segundos dessa vela, mais alguns segundinhos da vela seguinte. Por enquanto, o valor do ativo vem se mantendo aqui num nível mais alto, que é bom para nós. É o que acontece, a transação é fechada com sucesso. Com essa transação aí a gente teve 16 dólares de lucro, cobrindo o prejuízo da primeira transação. A gente tem aí 6 dólares de lucro inicial no webinário, tá? Agora a gente já pode voltar para as transações mais baixas. Eu até tenho algumas transações sem risco de 5 dólares e vou até aproveitar para utilizá-las, tá? Novamente aqui, olha só, a Nasdaq deu um novo toque na linha vermelha. A linha vermelha vem sendo forte na Nasdaq. E a Dow Jones agora ultrapassa todas as possibilidades, mostrando mais uma vela aí muito pouco natural para o movimento do ativo nesse horário, né? A gente sempre trabalha aí com a Dow Jones, com a Nasdaq, com o CAC, né, os índices de bolsa, e normalmente a gente não recebe esse tipo de sinal, tá? Mas aqui é exatamente o que acontece, tá? A Nasdaq pode dar um bom sinal agora na linha azul ou até um pouquinho posterior na linha verde. Então é importante a gente prestar atenção, tentar fazer uma entrada aqui bem correta e tentar entender qual dessas linhas vai ser aqui o nosso ponto de resistência nesse momento, tá? É difícil ainda de prever essa movimentação, faltam 20 segundos dessa vela, então a gente pode esperar a abertura da vela anterior, né? Lembrando que essa talvez seja uma das únicas estratégias em que a gente consegue abrir transações mesmo no meio da vela, né? É o que normalmente não acontece, tá? Realmente talvez a linha verde aqui vai funcionar como uma linha de resistência. Vamos ver se o valor do ativo retorna um pouquinho para um nível mais próximo a essa linha. Caso isso aconteça, a gente abre a transação num ponto mais acima, tá? Para evitar aqui uma abertura num ponto em que o valor do ativo pode lateralizar um pouco e aí pode ficar um pouco perigoso para a nossa transação. A gente vê uma oscilação muito grande nessa vela, né, nos últimos segundos, uma oscilação basicamente com troca de posição e troca de direção a cada
segundo, basicamente. Então, um momento bastante complicado aí para uma abertura de transação, tá? Ok, agora a gente toca novamente na linha verde. Ok, agora sim, uma abertura um pouco acima da linha verde, tá? A linha verde que já vem demonstrando uma força grande aqui de resistência. Se a gente for ver os níveis anteriores, né, de resistência, eles já foram ultrapassados. Vamos ver aqui se em 2 minutos a gente vai ter sucesso nessa nossa transação. Aparentemente o ativo vai se movimentando agora entre o nosso SMA 200, né, a nossa linha vermelha, e o nosso SMA 100, a nossa linha verde, né? Aparentemente são os dois níveis aí mais importantes da Nasdaq nesse momento. Mais aparentemente um pequeno gap aqui de abertura, né? A gente vê isso também acontecendo com muita frequência, tá? Então, quando a gente tem oscilações muito grandes no mercado, esse gap, que na verdade é uma diferença, né, entre o preço de fechamento de uma vela e a abertura da próxima, mostra que entre aqui o milissegundo que acontece de diferença entre um ponto e outro, já existe uma movimentação grande, aqui um gap de baixa, nesse momento pode ser algo bom para nós também, né? Imaginando que o gap sempre mostra uma força maior do mercado para o lado em que ele aconteceu. Então, como foi um gap de baixa e a gente fez uma abertura de transação para baixo, né? Isso pode ser positivo, mas, é claro, a gente consegue ver velas variando muito, com movimentações muito grandes, que podem ser bastante perigosas também, tá? Aqui lembrando, eu estou trabalhando com uma transação de 5 dólares, tá? Então a gente vai buscar hoje por um lucro bem mais acuado do que normalmente a gente faz, mas realmente para tentar lucrar um pouquinho nesse momento mais conturbado do mercado. Então a transação fechou positiva, foi mais 4 dólares e 20 cents para a nossa conta, somado aos 6 que a gente tinha anterior, temos aí 10 dólares de lucro por enquanto aqui no nosso webinário, tá? O CAC atravessa bastante já a nossa linha vermelha, que anteriormente tinha segurado o valor do ativo, né, que a gente estava tendo trabalho entre a linha vermelha e a linha azul, só que agora que a gente já perde bastante a orientação da nossa linha, né, a gente vê que o valor do ativo foi lá embaixo e fica difícil de prever em qual momento ele vai começar a retornar, tá? Então não é um momento aí, vamos dizer, bom para a abertura da nossa transação. A Dow Jones também começa a se recuperar desse último movimento que foi bastante fora do padrão aí para a transação. E agora cabe a nós tentar encontrar qual das linhas vai nos servir como uma linha de suporte a esse movimento, claro, caso ele aconteça, né? O valor do ativo ele pode continuar caindo e novamente ficar preso nesse ponto mais baixo aqui do nosso gráfico, tá? Bom, a linha azul aqui foi ultrapassada com facilidade, a linha vermelha aparentemente também não vai causar muita dificuldade para o nosso ativo, e caso isso aconteça, é claro, mais uma vez a gente perde aqui as nossas orientações, né? A gente perde as nossas linhas de orientação, fazendo com que, é claro, uma abertura de transação fique mais complicada, tá? O CAC agora começa a retornar um pouco, o ouro aparentemente também. Vamos ver se a gente consegue abrir uma transação aqui mais abaixo. Ok, agora uma queda muito brusca do valor do ativo. Momento bem perigoso aqui para a abertura da transação. Até o momento parecia, né, que a linha vermelha ia funcionar bem como uma linha de suporte, mas ela foi quebrada aí com esse impulso bem grande agora no ouro. Faltando 4 segundos para o final da vela.
Vamos ver o início da próxima com gap de abertura para cima. Vou aproveitar então esse gap, tá? E abrir uma transação de 2 minutos. Um gap bem grande, né? A gente vê que existe uma diferença grande aqui no momento de fechamento dessa vela e abertura da próxima. Isso pode indicar para nós uma boa possibilidade aí de abertura, tá? Já que todos os outros níveis que a gente tinha basicamente já foram aí quebrados. Talvez esse ponto sirva um pouco agora como um nível de suporte, mas difícil de dizer nesse momento, tá? De qualquer forma, uma transação de 5 dólares, então caso dê errado a gente volta para uma nova transação de 10 dólares, a de 10 dando errado, uma de 20, até que a gente consiga recuperar o nosso valor, tá? Primeiro e segundo teve uma diminuição na queda, mas ainda não teve uma alta do valor do ativo acima do nosso valor de abertura. Então mostra uma zona aqui de bastante força do mercado, né? Fazendo com que o mercado realmente não saia desse ponto. Eu já vou preparar aqui uma nova transação de 10 dólares, caso ela seja necessária. E a gente vai buscar aqui por novos movimentos no mercado, tá? A prata também segue a mesma queda, né? A gente vê um movimento muito parecido. E essa queda deve se manter com certeza aí para a nossa próxima vela também. Então aqui uma chance pequena de acerto nessa nossa transação. De qualquer jeito a gente vai buscar aqui por novos sinais interessantes, tá? O dólar eu vou aproveitar e fechar porque a gente está muito longe de qualquer tipo de sinal. O ouro aqui realmente fechou com um resultado negativo. A gente vai buscar aí por uma recuperação com uma transação de 10 dólares, tá? Agora a gente fica um pouco longe aí de alguma possibilidade de abertura. Talvez a Dow Jones, com um toque aqui na linha vermelha, possa apresentar um bom sinal, tá? A gente vê aqui que ele aconteceu anteriormente algumas vezes. Vamos ver se ele acontece novamente agora nos próximos minutos. Tendo que tomar bastante cuidado também, porque o ativo acabou de ter uma movimentação muito forte, quebrando todas as nossas linhas de uma vez só, basicamente. Então, claro, isso pode se repetir nesses próximos minutos, tá? O ativo agora fica mais preso nesse nível. Provavelmente a gente vai estar trabalhando agora com a linha verde como resistência, a linha vermelha como suporte. E tendo aqui um toque em uma das duas, pode ser interessante fazer a abertura da transação. A gente vê o ativo oscilando muito, né? Uma mesma vela com uma oscilação muito grande, assim como aconteceu com as velas anteriores. O pavio muito longo, ou seja, a vela sobe e desce com muita força, mas acaba sempre fechando num ponto muito próximo, por isso o corpo muito achatado, mostrando uma grande indefinição aí do mercado nesses pontos, né? Por enquanto ainda nenhum toque interessante. Aqui a gente pode contar com 2 toques na linha azul, né? A linha azul aqui funcionando como uma linha de suporte, mais difícil de dizer também nesse momento. São poucas velas num movimento muito aparentemente lateral. Vamos ver se com um novo toque aqui na linha verde a gente consegue abrir uma boa transação para baixo. É o que eu fiz. A gente ultrapassou um pouco aqui a linha verde. Eu faço essa abertura de transação para baixo, no caso aqui de 2 minutos, tá? E aqui novamente pode ser que aconteça exatamente o que aconteceu anteriormente, como eu falei. O risco aqui realmente muito grande, mas vale a pena a gente esperar
para ver se a gente tem a volta aqui rápida também do valor do ativo para um nível mais baixo, tá? Talvez, e aparentemente não é o que vai acontecer, por isso transação sem risco aqui de $20, buscando por mais um sinal interessante. Pode ser que aconteça aqui na Nasdaq, vale a pena a gente esperar um pouquinho, porque normalmente a Nasdaq e a Dow Jones elas têm movimentações parecidas, né? Ou próximas em alguns momentos, então pode ser que esse impulso seja refletido aqui também na Nasdaq. Isso pode ser um pouco ruim para nós nesse momento, caso a gente queira, claro, abrir uma transação para baixo, que é a minha ideia aqui nesse ponto, tá? Faltam 5 segundos. A abertura da próxima vela vai ser bastante importante. A vela para cima também. Agora com um impulso um pouco maior de baixa. Então a linha vermelha aqui aparentemente tem uma força um pouco maior. Agora um impulso um pouco mais forte. Já retorna. A gente vê que a linha vermelha coloca assim um nível forte aqui de resistência para a Nasdaq. E vamos ver se a gente consegue abrir a transação num ponto um pouco mais acima. Tá? Pelo som aqui, a nossa transação anterior foi fechada negativamente. É o que acontece. Faltam 10 segundos. Vou abrir a transação nesse ponto mais alto. Acho que é o mais alto possível que a gente consegue abrir nessa mesma vela. E aqui 2 minutos para ver se a gente vai ter um resultado positivo ou não na Nasdaq. Ele sendo positivo, a gente recupera aí mais uma parte do nosso valor. Parte pequena, né? Porque a gente fez uma primeira transação de 5, uma segunda transação de 10. Então, tendo aqui essa transação de $20 completa, a gente vai ter basicamente $16, $1 e pouquinho de lucro, tá? Somado aí aos 10 que a gente tem anterior, vamos ficar com $11 basicamente, caso, é claro, a transação feche com um resultado positivo, tá? O euro-dólar basicamente trava nesse ponto aqui mais baixo, da mesma forma o libra-dólar. Os dois ativos lateralizaram bastante, então está um pouco interessante para nós. O dólar CHF, talvez o mais, com uma movimentação mais interessante, mas ainda é muito longe aqui de qualquer uma das nossas linhas, impossibilitando uma abertura de transação. Aqui, aparentemente, a transação vai ter um resultado positivo. Vou voltar para as transações de $5, então utilizar uma dessas transações aqui sem risco que eu tenho de $5, para ver se a gente consegue aumentar ainda um pouco o nosso lucro, já que aparentemente, né, essa nossa transação aqui na Nasdaq deve fechar com um resultado positivo. É o que acontece, a transação foi positiva, a gente tem aqui mais praticamente $2 aqui de lucro, né, se a gente somar com o lucro anterior. São aí $12 no momento de lucro dentro do nosso webinar, um lucro bem pequeno, né? Se a gente for comparar outros dias aí com o mercado mais normal, vamos dizer assim, mas dentro de um dia como esse, acredito que qualquer lucro, por menor que seja, já é uma taxa interessante. Por isso a ideia é tentar, nesses últimos 10 minutinhos aí de webinário, tentar preservar esse valor e, sendo possível, é claro, aumentar um pouquinho, né, ter ali o resultado um pouco melhor dentro das possibilidades, é claro, que o mercado está oferecendo, né? A prata também
lateralizou lá embaixo. Aqui o que acontece? O dólar CHF, como a gente já está aí na última vela, a gente não vai ter nenhum sinal, né, antes da queda do payout. O GBP/USD talvez apresente uma boa transação aqui nesse nível da nossa linha do SMA 50, né? Eu vou abrir essa transação, como é uma transação sem risco, para tentar também aproveitar esses últimos 30 segundos que a gente tem de payout um pouco mais alto, né, nos pares de moedas. Depois, a partir agora dessa nossa nova vela, esse payout já cai bastante, né, como a gente está acostumado, mas como a transação foi aberta em 82%, ela vai terminar com os mesmos 82%, tá? E é claro, cabe aqui a nós somente analisar se a transação vai ter um resultado positivo ou não, né? Como falei, eu abri aqui imaginando que a nossa linha azul vem criando um nível de resistência ao movimento do mercado. A gente já estava bastante acima e começou a ter uma volta do valor do ativo. Vamos ver se isso vai se manter para a nossa próxima vela também, né? A gente precisa de basicamente mais 1 minuto para ter aí o nosso resultado da transação, tá? Um ativo que vem, né, com uma queda mais recente, mas de forma geral durante o dia teve alguns bons momentos de alta, tá? Faltam aqui mais 10 segundos dessa vela, mais 30 segundos, se não me engano, da próxima. É isso mesmo. A gente vai aguardar aqui para ver qual vai ser o resultado da nossa transação. Caso ele seja correto, são mais 4 dólares aí de lucro, chegando a 16 dólares durante o nosso webinário, tá? Bom, agora o impulso mais forte de baixa, o que é positivo para nós, faz com que a transação seja fechada com sucesso. Como eu falei, né, a transação foi aberta com 82% e ela se mantém 82% até o final. Tá? É o que às vezes os clientes perguntam, né? O que acontece se o payout da transação muda enquanto ela está ocorrendo. Sempre vai valer o payout inicial. Então aqui a gente soma mais 4 dólares aos 12 que a gente já tinha feito, 16 dólares aí de lucro até o momento, tá? No caso aqui eu tenho mais uma transação sem risco de 20 dólares. Eu vou configurar essa transação e a gente vai dar uma analisada se a gente consegue encontrar algum sinal interessante nesses últimos minutos. Caso ele aconteça, a gente pode abrir essa transação sem risco e vamos dizer que lucrar um pouco mais, né, aumentar aí bastante a nossa taxa de lucro, tá? Talvez aqui no CAC esse toque na linha azul possa ser um toque interessante, mas a gente vê que mesmo o toque na linha azul sendo respeitado anteriormente, o valor do ativo ficou travado aqui durante 4 minutos, né? Então, algo que a gente precisa tomar um cuidado especial. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui uma transação no nível um pouco acima dessa nossa linha azul. Caso sim, é uma forma aí de uma possibilidade de aumentar um pouco o nosso lucro aí no dia de hoje, tá? Falta mais 1 segundo. Agora as linhas começam a se aproximar muito, né, mostrando uma possível lateralização forte aí do ativo. A vela ultrapassa um pouco a nossa linha azul. Vamos ver se a gente consegue pegar ela num nível um pouco mais alto. Já começa a bater aqui alguns níveis de resistência das velas anteriores. Vamos ver aqui se ocorre um próximo aqui micro impulso. Caso ele aconteça, a gente pode abrir a transação para baixo, tá?
Ok, transação para baixo aqui então de 2 minutos. Daria para ser um pouquinho mais para cima, né? A gente vê aqui que existe um restantezinho aqui de pavio da vela. Agora, a transação extremamente arriscada, né? A gente tem ali uma movimentação totalmente lateral do ativo, então é claro, é uma movimentação muito curta, tá? Mas vamos dar uma olhadinha, como eu falei, é uma transação sem risco, a última aí que eu tenho até o momento de 20 dólares, e é claro, caso ela dê errado, a gente mantém os 16 dólares que a gente lucrou durante o webinário, né? Caso ela dê certo, a gente tem aí um aumento interessante do lucro, já que o CAC 40 está pagando 90%, né? Então é interessante para nós agora um gap de baixa, tá? Que pode ser interessante aí para o próximo minuto. Vamos dar uma olhadinha, claro, na situação, tá? Faltando aí 50 segundos. O valor do ativo agora teve um bom impulso de alta. Já começa a retornar para um nível mais próximo ali ao que a gente abriu a nossa transação. A primeira vela foi até que bastante positiva praticamente durante todo o seu tempo, né? Ela ficou ali em níveis mais baixos por bastante tempo, mas como eu falei, por ser uma transação aqui em um nível extremamente lateral, né, fica muito difícil de prever exatamente o que vai acontecer. A gente vê essa lateralização acontecendo também com praticamente a junção das nossas linhas, né? Então as linhas aqui vermelha e azul até chegam a se cruzar agora, né, trocando de lugar, mas a transação fecha positiva. Com isso, agora sim, um lucro mais interessante, né? A gente teve aqui 6, 10, 11, na verdade foram 12 aqui dólares, 12, 16 e 16 mais 18, a gente tem aí 34 dólares de lucro no webinar, é claro, contando claramente com as transações sem risco, porque aqui de outra forma a gente manteria ali os nossos 16 dólares, tá? Aqui realmente a gente só conseguiu aumentar um pouco nessa última transação, porque como eu falei, eu tinha ali uma última transação sem risco de 20 dólares, que foi bem utilizada no momento extremamente complicado de abertura de transação, tá? Bom, chegando então no final do webinário, espero que a questão da estratégia e da abertura das transações tenham ficado aí bem entendidas. Na semana que vem, na segunda-feira, não se esqueçam, novamente a gente tem aí o nosso webinário, né, sempre às 11 da manhã, segunda e quarta-feira. Durante a semana, não se esqueçam aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro webinário que vai acontecer. Com certeza essa semana a gente vai ter webinários muito interessantes aí do pessoal do setor de análise, tá? Então vale a pena estar acompanhando. Para quem ficou conosco aqui até o final, como sempre, meu muito obrigado. É sempre muito legal contar com a companhia de todos vocês. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Deixem já o seu like. E é claro, sintam-se à vontade para estar deixando seus comentários. A gente sempre dá uma atenção especial para todo mundo. Então, tendo qualquer tipo de sugestão do que vocês querem ver aí nos próximos webinários, tendo qualquer tipo de ideia, deixem no campo aí dos comentários para que a gente consiga deixar o webinário cada vez mais dinâmico para todo mundo, tá bom? No mais era isso. Como eu falei já algumas vezes no webinário de hoje, tomem um extremo cuidado com as transações até a confirmação, né, até a conclusão das eleições, ou já da contabilização de voto das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que até o momento aparentemente estão paralisadas, tá? A gente volta a se falar, a se ver aí na semana que vem, na segunda-feira. No mais, desejo a todo mundo um ótimo restante de semana, uma ótima tarde e muito boa sorte nas futuras transações. Tchau, tchau.